Olá pessoal, meu nome é Wendson Gibson de Moura Silva, número de matrícula 135-222-4059. Olá, meu nome é Lucas da Silva Gonçalves, faço Engenharia de Controle e Automação, meu RA é 1262-31-21-123. Olá, boa noite, eu sou o William, estudante da Universidade São Judas Tadeu e curso Engenharia de Controle e Automação. Oi, meu nome é Kétia Aparecida Braga Reis, sou estudante de Engenharia de Controle e Automação e curso na UniBH. Boa noite, pessoal. Nós vamos apresentar o projeto da disciplina de Controle Digital e Processamento de Sinais. O tema do nosso trabalho é a modelagem e implementação do controlador PID digital para controle da velocidade de um motor de corrente contínua, também chamado de motor DC. A ideia principal do projeto é estudar o comportamento do motor, criar um modelo matemático, aplicar o controlador digital e verificar, por meio de simulação, se esse controlador melhora a resposta da velocidade do sistema. A apresentação foi dividida em algumas etapas. Primeiro, vamos apresentar a introdução e a motivação do projeto. Depois, vamos mostrar a modelagem matemática do motor DC, chegando à função de transferência contínua. Em seguida, será feita a discretização do sistema pelo método de Tust. Depois, apresentaremos o controlador PID digital, sua lei de correspondência e os ganhos utilizados. Na sequência, mostraremos a simulação feita em Python e os resultados obtidos. Por fim, encerraremos com a análise e as conclusões e algumas sugestões de trabalhos futuros. O controle de velocidade de motores DC é muito importante na área de automação industrial. Esse tipo de motor pode ser aplicado em esteiras transportadoras, sistemas de posicionamento, máquinas de processo contínuo e acionamentos eletromecânicos. Nessas aplicações, não basta apenas ligar o motor, é necessário controlar a sua velocidade de forma precisa, garantindo que ele atinja a referência desejada com estabilidade. Por isso, escolhemos o controlador PID, que é muito utilizado na indústria devido à sua simplicidade e robustez, também por sua eficiência. Além disso, como o controlador é digital, ele pode ser implementado em microcontroladores, CLPs ou sistemas embarcados, permitindo ajustes mais flexíveis e integração com outros sistemas. Os objetivos do trabalho foram divididos em 4 partes principais. O primeiro objetivo foi modelar matematicamente o motor DC a partir de suas equações eletromecânicas. O segundo foi obter a função de transferência contínua e depois discretizar esse modelo. O terceiro objetivo foi projetar e sintonizar o controlador PID digital. E o quarto foi simular o sistema em Python, analisando o desempenho em malha aberta e em malha fechada, tanto no domínio do tempo quanto no domínio de frequência. Nessa etapa, o motor DC foi representado por 2 equações principais. O primeiro é a equação elétrica baseada na lei de Kirchhoff das tensões. Ela relaciona a tensão aplicada na armadura corrente, a resistência, a indutância e a força contra a eletromotriz do motor. A segunda é a equação mecânica, baseada na dinâmica rotacional. Ela relaciona a velocidade angular, o momento de inércia e o atrito viscoso e o torque gerado pela corrente. A partir dessas equações, aplicamos a transformada de Laplace, considerando condições iniciais nulas. Com isso, conseguimos eliminar a corrente e chegar à função de transferência do motor. Essa função representa a relação entre a tensão de entrada e a velocidade angular de saída. Neste slide são apresentados os parâmetros utilizados para a simulação do motor. Foram considerados valores típicos de referência como resistência de armadura, indutância, constante de torque, constante de força, contra-eletromotriz, momento de inércia e atrito viscoso. Substituindo esses valores na função de transferência, obtemos o modelo numérico do motor DC. Esse modelo mostra que o sistema é de segunda ordem e estável, porém possui baixo ganho em malha aberta. Na prática, isso significa que, sem controlador, o motor não atinge completamente a referência desejada, chegando a aproximadamente 10% do valor esperado. Esse resultado mostra a necessidade de aplicar o controlador para melhorar o desempenho do sistema. Como o objetivo do trabalho é implementar o controlador digital, o modelo contínuo precisa ser convertido para o domínio discreto. Para isso, foi utilizado o método de Tust, também chamado de transformação bilinear. Esse método substitui a variável S do domínio contínuo por uma expressão em Z, que representa o domínio discreto. O período de amostragem adotado foi t igual a 0,05 segundos. Esse valor foi escolhido para garantir uma boa aproximação entre o sistema contínuo e o sistema discreto. Após essa etapa, obtemos a função de transferência discreta, que pode ser usada em uma implementação digital por equações de diferenças. Nessa etapa, foi projetado o controlador PID digital. O PID possui 3 ações principais: proporcional, integral e derivativa. A ação proporcional atua sobre o erro atual e contribui para aumentar a velocidade de resposta do sistema. Já a integral atua como um erro acumulado ao longo do tempo e é responsável por eliminar o erro
em regime permanente. Já a ação derivativa observa a tendência de variação do erro, ajudando a amortecer a resposta e reduzir as oscilações. Inicialmente, o controlador é representado no domínio contínuo. Depois ele é discretizado, também utilizado no método de Turing. Com isso, chegamos à lei de recorrência, que permite calcular o sinal de controle atual usando o sinal anterior e os erros atuais e passados. Os ganhos do controlador foram ajustados por tentativa e erro assistido. Partindo de uma estimativa inicial baseada no método de Ziegler-Nichols, a meta dessa sintonia foi obter uma resposta rápida, sem sobressinal e com erro em regime permanente praticamente nulo. Os ganhos adotados foram Kp igual a 50, Qi igual a 60 e Kd igual a 4. Com esses valores, com um período de amostragem de 0,05 segundos, foram calculados os coeficientes da equação de recorrência. A lei de controle implementada ficou na forma incremental. Isso significa que o sinal de controle atual depende do sinal de controle anterior dos erros atuais, anterior e de 2 instantes anteriores. A validação do sistema foi feita por meio de simulação computacional em Python. Foram utilizadas bibliotecas como Scipesignal para modelagem e análise do sistema e Matplotlib para a geração dos gráficos. A simulação avaliou o comportamento do motor em malha aberta e em malha fechada. Na malha fechada, o controlador PID digital foi aplicado junto ao modelo discreto da planta. Também foi considerado uma saturação no sinal de controle em mais ou menos 500, representando uma limitação física típica de atuadores reais. A principal análise foi feita por meio de resposta ao degrau, que permite verificar como o sistema responde quando recebe a referência de velocidade. Os resultados. No gráfico de malha aberta e malha fechada, podemos observar que o sistema, sem controlador, atinge apenas cerca de 10% da referência. Isso confirma que o motor sozinho não apresenta desempenho suficiente para atingir a velocidade desejada. Com o controlador PID, a resposta converge para 100% da referência. No gráfico do PID digital, vemos que o sistema se aproxima rapidamente do valor desejado e se estabiliza sem sobressinal. Também foi analisado o diagrama de Bode, que mostra o comportamento do sistema de frequência. Por fim, a comparação entre o PID contínuo e o PID digital mostra que as respostas ficaram muito próximas. Isso significa que a discretização foi bem dimensionada e que o período de amostragem escolhido foi adequado. As métricas de desempenho confirmam a eficácia do controlador digital. O erro em regime permanente ficou praticamente nulo, ou seja, o motor conseguiu atingir a referência desejada. O sobressinal foi de 0%, indicando que a resposta não ultrapassou o valor de referência. O tempo de subida foi de 0,45 segundos, mostrando que o sistema respondeu rapidamente. Já o tempo de acomodação foi de 1,25 segundos, indicando que o sistema estabilizou em pouco tempo. Esses resultados mostram que o controlador conseguiu melhorar significativamente o comportamento do motor em relação à malha aberta. A análise dos resultados mostra que o controlador digital foi suficiente para estabilizar a velocidade do motor DC. A ação integral foi responsável por eliminar o erro em regime permanente. A resposta também foi rápida e bem amortecida, com o tempo de subida de 0,45 segundos e o tempo de acomodação de 1,25 segundos. Outro ponto importante é que não houve sobressinal. Isso é positivo em aplicações industriais porque evita picos de velocidade que poderiam comprometer o processo ou causar esforços desnecessários num sistema mecânico. A comparação entre o PID contínuo e o PID digital mostrou uma diferença muito pequena. Essa diferença é esperada porque o sistema digital trabalha por amostras, mas o período escolhido foi o suficiente para manter uma resposta próxima ao modelo contínuo. Com este trabalho, foi possível desenvolver todas as etapas de um sistema de controle digital aplicado a um motor DC. Primeiro foi feita a modelagem matemática, depois obtida a função de transferência contínua, em seguida o modelo foi discretizado, também foi projetado o controlador PID digital por meio de uma lei de recorrência, e os resultados mostraram que o sistema controlado conseguiu atingir a referência sem sobressinal e com um erro praticamente nulo. Os trabalhos futuros podem ser feitos algumas melhorias como implementar anti-window no integrador e realizar testes em um motor real com Arduino e encoder e analisar o comportamento do sistema com variações de carga e perturbações externas. As métricas de desempenho confirmam a eficácia do controlador digital. O erro em regime permanente ficou praticamente nulo, ou seja, o motor conseguiu atingir a referência desejada. O sobressinal foi de 0%, indicando que a resposta não ultrapassou o valor de referência. O tempo de subida foi de 0,45 segundos, mostrando que o sistema respondeu rapidamente. Já o tempo de acomodação foi de 1,25 segundos, indicando que o sistema estabilizou em pouco tempo.
Esses resultados mostram que o controlador conseguiu melhorar significativamente o comportamento do motor em relação à malha aberta. A análise dos resultados mostra que o controlador digital foi suficiente para estabilizar a velocidade do motor DC. A ação integral foi responsável por eliminar o erro em regime permanente. A resposta também foi rápida e bem amortecida, com o tempo de subida de 0,45 segundos e o tempo de acomodação de 1,25 segundos. Outro ponto importante é que não houve sobressinal. Isso é positivo em aplicações industriais porque evita picos de velocidade que poderiam comprometer o processo ou causar esforços desnecessários num sistema mecânico. A comparação entre o PID contínuo e o PID digital mostrou uma diferença muito pequena. Essa diferença é esperada porque o sistema digital trabalha por amostras, mas o período escolhido foi o suficiente para manter uma resposta próxima ao modelo contínuo. Com este trabalho, foi possível desenvolver todas as etapas de um sistema de controle digital aplicado a um motor DC. Primeiro foi feita a modelagem matemática, depois obtida a função de transferência contínua, em seguida o modelo foi discretizado, também foi projetado o controlador PID digital por meio de uma lei de recorrência, e os resultados mostraram que o sistema controlado conseguiu atingir a referência sem sobressinal e com um erro praticamente nulo. Os trabalhos futuros podem ser feitos algumas melhorias como implementar anti-window no integrador e realizar testes em um motor real com Arduino e encoder e analisar o comportamento do sistema com variações de carga e perturbações externas. Por fim, essas foram as principais referências utilizadas no desenvolvimento do trabalho. Foram utilizadas autores clássicos da área de controle e processamento de sinais como Ogata, Neise, Franklin e Oppenheimer. Também foram consideradas referências de ferramentas computacionais utilizadas na simulação. Com isso, encerramos nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.